Estamos ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, aqui no canal Geografia Pública, o canal que quer tornar pública a ciência geográfica. São exatamente 16 horas e 1 minuto. Atrasei 1 minuto do que estava programada a live. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam bem, porque a vida é luta. E se a gente não estiver bem, não tem luta, né? Como é que a gente vai lutar se a gente não estiver bem? Então a gente tem que tentar ficar bem dentro do caos, ou seja, a gente tem que tentar ficar bem dentro da realidade material do capitalismo tardio e periférico. Apesar do capitalismo tardio e periférico ele fazer com que a nossa vida material seja extremamente difícil, e aí o que é difícil também é relativo, apesar disso, a gente tem que traçar estratégias dentro das nossas possibilidades para ficar bem. E aí, a partir daí, a gente consegue ter energia para lutar por um mundo com menos injustiça social, um mundo onde todos os seres humanos vão conseguir viver a vida na sua plenitude. Porque até agora a humanidade ainda não saiu da sua pré-história. Precisamos dar esse salto quântico e é por isso que eu fiz esse canal aqui, para tentar ser mais um tijolinho nessa construção que se chama Revolução Socialista Brasileira. Ah, mas o socialismo matou milhões. Cara, você tem que entender que tudo que você estudou na escola e tudo que você vê na mídia tradicional é tudo ou mentira ou manipulação dos dados. Existe uma grande indústria de propaganda anticomunista desde o início do século XX, mas ela vai se estruturar enquanto uma indústria poderosa ao longo da Guerra Fria. Eu acho que eu não preciso dizer o motivo disso. E ela até hoje é uma indústria muito forte. E até hoje, por exemplo, os brasileiros têm um medo da palavra comunismo, que acha que tem que fugir disso e não quer saber. Já desqualifica antes de tentar entender o que é. E aí eu fui, tentar entender o que é, porque eu já tinha me convencido, ali no meu início de processo de radicalização, eu já tinha me convencido de que o capitalismo ele é um modo de produção insustentável e que é necessário urgentemente superá-lo. Aí eu também não entendia muito sobre as experiências reais do socialismo que já existiu, ou até mesmo que existe ainda hoje, porque a gente tem um boicote muito grande no acesso às informações. Por exemplo, imagina, toda uma gama de gerações de brasileiros formados durante as décadas de 70, 60, 80, num mundo onde as informações que chegavam do bloco soviético eram informações totalmente distorcidas, narrativas totalmente controladas para que a sociedade ficasse com medo, tal qual fica com o medo do bicho-papão. Só que desde a década de 90 e início dos anos 2000, há uma abertura aos documentos soviéticos, às estatísticas soviéticas, e inclusive estatísticas de soviéticos que estavam dentro da União Soviética ao longo do governo do Stalin, do Khrushchev, do Gorbachev, ao longo de vários governos ao longo da história da União Soviética, pessoas que trabalhavam com estatísticas, com mensuração de dados que fazem menção à realidade material do povo, pessoas que queriam criticar o governo. E aí a gente olha hoje para esses dados que a gente tem acesso há pouquíssimo tempo, por conta da propaganda anticomunista pesada, injetado bilhões de dólares nessa propaganda, a gente vê que por mais que o cara tivesse querendo criticar a União Soviética na época, quando a gente compara com os números, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente vê que são números de qualidade de vida muito maior do trabalhador soviético em detrimento do trabalhador no mundo capitalista. E é por isso que a propaganda anticomunista é absurdamente forte aqui no Brasil, principalmente. Em todos os países lacaios dos Estados Unidos, a propaganda anticomunista é muito forte. Vou contar a história para vocês. Existiu durante a ditadura militar, a ditadura empresarial militar estadunidense, que foi instaurada no Brasil aqui durante 21 anos, 64 a 85, foram 21 anos de uma ditadura empresarial militar estadunidense no Brasil. Eles implementaram uma ditadura capitalista para manter o Brasil atrelado aos interesses espúrios dos Estados Unidos, sendo que o Brasil estava longe de passar perto. Ficou maneiro, né? O Brasil estava longe de pleitear uma revolução socialista. O que Jango estava tentando fazer era uma reforma. Na verdade, algumas reformas. O que o Brizola estava fazendo lá no Rio Grande do Sul era reforma. Reforma agrária é, por exemplo, uma atividade do mundo capitalista.
Os Estados Unidos fizeram sua reforma agrária, todos os países capitalistas centrais, minimamente, alguns mais, outros menos, fizeram a sua reforma agrária. E aí, Brasil tentar fazer a sua reforma agrária vai mexer com a sua elite histórica, que é a elite fundiária, que manda no Brasil desde as capitanias hereditárias. E aí a gente tem um golpe de Estado e implementado uma ditadura empresarial, militar, estadunidense no Brasil. E aí uma das coisas que os Estados Unidos fizeram aqui no Brasil, através da CIA, foi criar um Instituto Brasileiro de Aplicação Democrática, o IBAD. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês não ouviram falar, depois bota no Google aí, ó, IBAD, Instituto Brasileiro de Aplicação Democrática. Sabe o que esse instituto fazia? Dentre outras atividades, nos intervalos das fábricas, né? Na época o Brasil ainda tinha uma grande quantidade de mão de obra atrelada ao segundo setor da economia, ainda tinha muito peão de fábrica, diferentemente de hoje. E aí quando a gente tem muito peão de fábrica, fábrica fordista, muita concentração de trabalhador, fica mais fácil de você divulgar e disseminar uma ideia na cabeça dos trabalhadores quando eles estão todos concentrados fisicamente. Era o que acontecia nas fábricas fordistas. E isso no Brasil na década de 60, 70 acontecia. Sabe o que o IBAD fazia? Ele passava propagandas, divulgava propagandas, passava nos telões, não sei se tinha telão na época, tinha televisões pequenas, televisões da época. De alguma forma, eu vi isso no documentário O Dia que Durou 21 Anos, tem no YouTube. Todos vocês deveriam assisti-lo. E aí o IBAD, ele passava vídeos, reportagens, notícias, mostrava fotos de como que era a vida na União Soviética, de como que era a vida em Cuba, de como que era a vida na China. E aí botava as pessoas com bola de ferro amarrada no pé, comendo resto de lixo, virando caçamba de lixo, as pessoas magras. O que vocês acham que aconteceu com o imaginário da sociedade brasileira de lá pra cá, com essa lavagem cerebral que foi feita? E hoje a gente pode provar, através de documentos da historiografia, através de documentos que nós temos acesso há pouco tempo, que, na verdade, a vida na União Soviética, a vida na China, a vida em Cuba não era daquele jeito. Inclusive, a União Soviética, na época, eu não posso falar de China e Cuba, mas a União Soviética, na época, tinha uma qualidade de vida superior à qualidade de vida da classe trabalhadora estadunidense. E é por isso que eles faziam a propaganda. Tá ligado, Marquinho? É por isso que eles faziam a propaganda.